passado é referência, não é residência, entendeu? Mazé de Estudo está no ar com assuntos ótimos, você vai adorar, claro que você vai adorar. Top Internacional lançando uma deliciosa fragrância Marina Intense, vale a pena conferir. Tem Alô Doutor e o Jefferson Cunha, que vai bater um papo comigo, falar de revista, falar da Vogue, falar da Casa em Visão, tudo de bom. Mas é de estudo. Vem comigo, não sai daí. O Alô Doutor continua com intolerância à lactose, que é uma coisa assim que a gente agora ouve falar, todo mundo tem intolerância à lactose. Isso é normal, doutor? Na realidade não é normal, mas é bem frequente. A intolerância à lactose ela é prevista de acontecer ao longo da vida humana. Durante toda a vida há uma fase que nós desenvolveremos a intolerância. E hoje em dia, estatísticas não oficiais aventam a possibilidade de em torno de 15 a 40% da população adulta ser intolerante. Isso está se refletindo, inclusive, no mercado, porque hoje em dia as indústrias... Eu ia falar sobre o mercado, a quantidade de empresas que estão investindo em produtos sem lactose. Exatamente, a indústria já identificou isso. E a indústria não perde tempo, né? A indústria já está disponibilizando, nós aqui em Manaus, já temos uma gama muito diversa de produtos isentos de lactose ou com lactose reduzida. E isso é importante as pessoas atentarem, porque há produtos há produtos que são zero lactose e há produtos que são lactose reduzida, entendeu? E por esse motivo, se a pessoa for mais intolerante, ela não terá melhora se usar o produto lactose reduzida. Então, para cada caso tem a sua indicação. Na maioria das vezes não há necessidade de se retirar totalmente a lactose da dieta, mas há uma necessidade de uma redução drástica da quantidade de lactose ingerida. A indústria já identificou isso e já está explorando esse mercado. A gente, no programa passado, falou que existe o exame, além do diagnóstico, né, que o médico pode dar, se quiser referendar, tem um exame que é feito através do ar, né? Do ar expirado. Do ar expirado. E aí, quando se detecta isso, a falta do leite, de alguma forma, vai prejudicar o crescimento daquela criança? Veja, isso é importantíssimo, mas eu foste muito feliz de colocar essa dúvida, porque a gente confunde, todo mundo confunde, inclusive alguns médicos também, a intolerância, a necessidade de retirada da lactose com a necessidade de retirada do leite. Não há necessidade de retirar o leite da dieta. Há necessidade de retirar ou reduzir a lactose da dieta. Muitas vezes a gente não mexe nem no leite propriamente dito. Às vezes a gente mexe só nos lácteos. Né? Exatamente. O menino não vai mais tomar leite. Exatamente. Pronto, acabou essa história. Não é o caso. A gente vai avaliar a criança, o paciente, individualmente para saber qual é a situação dele e ver se há necessidade de retirar ou de reduzir a lactose da dieta. A grande maioria, graças a Deus, precisa só de uma redução da quantidade de lactose ingerida durante o dia. Doutor, depois do diagnóstico, né, essa criança, de eterno até a vida adulta, ela vai ter essa intolerância? Sim. Veja, neste caso da intolerância genética, que nós estamos nos referindo à genética, a forma genética, a hereditária propriamente dita, ela, uma vez que ela se desenvolve, ela não vai mais melhorar. Porque ela foi geneticamente determinada que a pessoa nela, né? Não vai mais produzir a enzima. No organismo. Exatamente. Mas a idade também é pouco definida, não tem uma idade, isso é geneticamente determinado. Bom, e a vida, então, adulta, a criança passa para a vida adulta e vai continuar mantendo aquela dieta. Continuar com aquela dieta. E a tendência é porque quando a gente faz o diagnóstico da intolerância, pode ser que a gente tenha recebido a criança numa fase em que ela não está com um quadro de intolerância totalmente definido ainda. Ou seja,
que ainda evoluirá na intolerância. Por esse motivo, uma redução da carga de lactose ingerida é suficiente para produzir melhora do sintoma. Entretanto, essa carga que está sendo consumida hoje e está sendo tolerada hoje, pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, ela não seja mais tolerada porque a intolerância evoluiu, entendeu? Evoluiu, né? Porque a produção de enzima no intestino diminuiu e, portanto, tem que ser reavaliada. Então, resumindo, a intolerância é para a vida toda. A possibilidade de evolução é individual. Pode ser que a pessoa só consiga digerir uma quantidade muito pequena, mas consiga, de lactose. Pode ser que, como é no caso lá dos árabes, como é o caso dos asiáticos, como é o caso de alguns africanos, de algumas populações do mundo, são populações geneticamente mais puras, os índios aqui do Xingu, algumas populações geneticamente puras, onde não houve muita miscigenação, essa intolerância ela vai ser para toda a vida e provavelmente ela vai ter uma sintomatologia bem mais intensa. Permanente, né? E, portanto, a restrição vai ter que ser para a vida toda. E qual, assim, está diagnosticada a criança com intolerância à lactose, quais os passos que o pai e os pais devem tomar cuidado com aquele filho? Então, isso será elaborado, feito um cálculo da quantidade de lactose ingerida pela criança num diário alimentar que será providenciado pela família, isso para informar os pais, e será feita uma orientação dietética no sentido de reduzir a carga. É lógico que isso daí vai ser um estudo progressivo durante um determinado período, para que seja identificada a carga que o intestino deste paciente individualmente consegue digerir. Doutor, é alarmante isso? Um pai que fica sabendo, os pais que ficam sabendo, meu filho tem intolerância à lactose. É para ficar alarmado? Eu lhe faço essa pergunta porque, como eu sou mãe, tenho neto e tal, a gente fica sempre preocupado em saber. Não, hoje, é para ficar preocupado? Hoje em dia não, porque quando a gente começou a falar, do ponto de vista científico, eu estou falando, falar em intolerância à lactose, há cerca de 25, 30 anos atrás, isso causava muita apreensão e os pais ficavam realmente muito preocupados com isso, mas hoje em dia não, porque hoje já temos muitas opções para a substituição do leite com lactose. Substituir por leites que não têm lactose, ou que tem lactose reduzida. Então não é motivo para alarme, não. É motivo para fazer o acompanhamento, fazer a consulta para identificação, para dar o diagnóstico e depois fazer o segmento, o acompanhamento. Uma vez que a pessoa seja orientada para identificar a sua carga que consegue tolerar, a pessoa terá esse conceito de controle para a vida toda. Aí é uma coisa que já não depende mais do médico, já vai ser só iniciativa própria. Só para a gente finalizar, tem remédio para isso? Tem que ter uma medicação? Não. Não, o que há hoje... É evitar mesmo. O que há hoje em dia é a suplementação da enzima lactase na dieta. Em alguns países, a indústria ela preferiu investir na lactase como cápsula ou como pozinho para você utilizar individualmente. Alguns países, não. No Brasil, a indústria láctea, ela está preferindo investir ela própria na retirada da lactose da dieta, entendeu? Então, no Brasil, há a possibilidade de utilização de cápsulas de lactase, cápsulas da enzima, e aí, utilizando essas cápsulas, utilizando essa enzima suplementar, não só na forma de cápsula, mas na forma de sachê também, a pessoa pode tomar o leite comum, com lactose, só que ela tem que adicionar a enzima imediatamente antes do uso, né? Antes de ingerir. Bom, muito boa explicação. Agora você já sabe, já vê como é que pode fazer. E tem mais, aquela recomendação que a gente faz sempre no final, né, doutor? Procura o médico, que criança tem que ser tratada por médico, não é isso? Exatamente. E aqui, especificamente falando de lactose e intolerância à lactose, procure o médico, não necessariamente o pediatra, mas os adultos também devem procurar. Não sai daí, eu volto já.